começar então essa partida. Para a gente falar sobre a questão do racismo, né, no futebol, a gente tem que falar um pouquinho sobre o surgimento, né? Como é que o futebol ele chega no Brasil, né? Você na semana passada mencionou perfeitamente a questão da primeira partida, né, oficial que ocorre no Rio Cricket em 1901, né? Mas o futebol ele vem, né, para o Brasil alguns anos antes, né? Ali final da década de 1880, início da década de 1890, né? Em São Paulo, né, com Charles Miller e aqui no Rio de Janeiro com Oscar Cox, né? Vamos dizer que essa é a versão oficial do surgimento do futebol, porque a gente tem registro, tem alguns documentos, tem fotografias que mostram, né, essa primeira construção, né, do futebol, né, no nosso país, né? Algumas correntes, né, mostra que essa chegada ela é muito controversa, né? Então a gente pode mencionar que temos, né, algumas chegadas, né? Alguns colocam que o futebol chega, né, nas malas dos operários das fábricas, né? Então era uma forma de passar o tempo, né, ali em alguns intervalos, né, no trabalho. Outros afirmam que o futebol ele também tem um pouquinho de algumas atividades feitas por tribos indígenas, sobretudo os guaranis, né, que tinham atividades semelhantes ao futebol, né, mas oficialmente falando, né, com os ingleses que a gente tem esse processo. Só que o futebol, como a maioria dos esportes, né, naquele contexto, ele era para elite. Ele é um esporte de elite, para a elite e para a elite, né, se mostrar e ser vista, né? Então, o futebol, como os esportes, eles vão ter aquela identidade de que, né, a prática esportiva ela ajuda na construção da nação, ela ajuda na construção da pureza étnica do povo, né? E se você for observar ali, né, tanto o surgimento do futebol no mundo inteiro, quanto também a questão das Olimpíadas, os primeiros Jogos Olímpicos ocorrem em 1896, né? E se a gente for observar, né, essa construção, a gente vai ver que a maioria, né, dos praticantes dos esportes eram, né, de famílias abastadas, eram, né, das elites de cada um desses países, né? Tanto é que a participação, né, ela é tímida, são poucos países que vão participar, né, de atividades internacionais em virtude disso, né? Então, no futebol no Brasil não foi diferente. O seu surgimento ele, né, é para poucos, né? Os primeiros times de futebol começam a surgir por volta de 1895, no Rio de Janeiro, em São Paulo, depois vai pegando outros estádios, né? E se a gente tem como uma característica comum é que, né, os jogadores, né, eles praticam de forma amadora, né, são de famílias ricas, de famílias destacadas, né, da sociedade de bem, né, das suas regiões. Isso acontece, por exemplo, no Fluminense, que é um dos times, né, que surge primeiro, né, em São Paulo acontece uma situação semelhante. E aí é importante a gente frisar que, né, o esporte ele vai ser mantido como sendo amador, como forma, inclusive, de separação social.